Pai, te pedimos, Pai, pela vida dela a partir desse momento, Pai, a partir de agora que ela vai ministrar a Tua palavra, Pai, que ela tenha todo o entendimento, toda a sabedoria, todo o discernimento conforme o estudo que ela fez, Pai. Que a partir desse momento, Pai, ela seja um canal de bênção entre o céu e a Tua igreja, Pai. Que nós tenhamos todo o entendimento conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Gostaria, juntamente com os irmãos nesta noite, que nós venhamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel 23, 11 e 12, amém? Amém, irmãos? E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filhos se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugirá de diante dos filisteus. Lá no 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande milagre. O texto diz que o povo fugia diante dos seus inimigos, abandonando seus irmãos, seus filhos, suas fé em Deus e até mesmo a sua herança. Mas esse homem, cujo nome se chama Samá, apesar de estar só, ele não se acovardou diante do inimigo. Voltando um pouquinho, Samá era amigo de Davi. Davi era um homem valente, guerreiro, destemido, a qual Samá escolheu para andar com ele. Samá aprendeu com Davi. Por isso que diante dessa adversidade, naquele lugar, Samá não temeu, não teve medo de ir à batalha por aquele lugar. Amém? Ele teve coragem e confiou em Deus, não desfaleceu em sua fé e decidiu lutar por aquilo que tinha recebido como herança. E o texto, ele está dizendo que o Senhor efetuou grande milagre. Aprendemos que não foi a força de Samá que os livrou dos seus inimigos, mas foi a sua fé em Deus, pois foi Deus quem lutou por ele. Naquela terra, naquele lugar, naquele tempo, havia uma plantação. Plantação de quê, pastora? Plantação de lentilhas. Quem é estudioso da palavra vai ver, pode meditar lá. Havia uma plantação de lentilha. Irmã Patrícia. E aquele povo queria, eu estou com o esboço, mas eu vou seguir pela direção do Espírito Santo nesta noite, amém? E naquele lugar havia uma plantação de lentilha. E aquele povo queria queria terminar com aquela plantação. Sendo assim, eles terminariam com aquela plantação, né? Alguém lá perderia a força, não teria força para lutar por aquele lugar, pelaquela plantação. Aí que entra Samá em ação, em defesa daquele território. Alguém está entendendo? E infelizmente, muitos de nós, eu me coloco, né? Eu, primeiramente, porque a palavra ela vem de encontro a mim. Nos acovardamos diante de algumas situações na nossa vida. E nessa noite o Senhor te pergunta, né? Por quem você tem lutado? Tem lutado pela sua igreja? Samã lutou pelaquele lugar, pelaquela plantação de lentilha. E nessa noite, no dia de hoje, o Deus te pergunta, né? Por quem tu tem lutado? Pela tua família, pela tua casa, pelos teus filhos, pelo teu casamento, pelo teu marido. Samã defendeu as lentilhas. E hoje, quem você está defendendo? Por quem você está lutando nesta noite, aqui neste lugar? Quem sabe alguma luta, alguma batalha, a qual tu pensas, né? Eu não vou vencer, eu não vou conseguir.
Se Samã venceu, lutou e encontrou a resposta, por que nós que servimos a Deus não vamos obter resposta nesta noite aqui neste lugar? Aprendemos que o ataque do inimigo se torna mais intenso quando os frutos começam a crescer. Começa a crescer os frutos na nossa vida, Juliana. Começa a vir um ataque satânico contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso ministério. É aí que nós temos que detectar e entrar em ação como o Samã entrou. A estratégia do diabo, do adversário da nossa vida, é atacar tudo aquilo que Deus planejou, tudo aquilo que Deus prometeu para a nossa vida. Ele é especialista em querer atacar aquilo que Deus projetou para nós. E nesses últimos tempos o Senhor tem perguntado, Ele tem falado: a quem você tem defendido? A quem você tem lutado? Se entra ano e sai ano, a história é a mesma, o problema também é o mesmo. E Deus te diz nessa noite, assim como eu fui com Samã, eu sou contigo também nessa batalha aí, nessa luta que por mais difícil que seja. Aprendemos que uma batalha, a nossa atitude pode determinar a nossa vitória ou derrota, viu? Quando o inimigo ataca, podemos ter duas atitudes, pastor. Fugir, né? E deixar no poder do inimigo aquilo que foi semeado com tanto trabalho, ou enfrentar o inimigo e lutar. Prefiro eu, diante de algumas diversidades, diante de algumas batalhas na minha vida, na minha caminhada, lutar e vencer, e sair por vencedora. Jamais vou desistir de uma batalha, de um ataque, de uma adversidade na minha vida e na minha caminhada. Me coloco como Samã, que lutou e venceu. Aprendemos que em uma batalha, a nossa atitude pode determinar a nossa vitória ou derrota. Quando o inimigo ataca, como eu falei, né? Nós temos que tomar uma atitude. A atitude de Samã, ela foi ficar e lutar. Talvez ele tenha dito: esse campo me pertence, este é o fruto do meu trabalho e o sustento da minha família e do meu povo. Esta é a minha herança, é a bênção que Deus me deu. Pensando assim, foi ele defender aquela plantação. E muitas vezes nós queremos parar no meio do caminho, queremos desistir, queremos achar que não vamos vencer, queremos, né, achar que está tudo bem, e Deus está ali nos ensinando, falando conosco, né? Vai à luta, porque eu sou contigo. Pega na minha mão, vamos caminhar junto, porque essa batalha, ela não está perdida. Diz o Senhor nesta noite para mim e para ti. Amém? Se você olhar esse Samã, que a Bíblia menciona, ele não é um homem de destaque na Bíblia, pastor Kleber. Mas na geração dele, Deus o abençoou contra os inimigos que vieram invadir a terra de Israel. Amém? Ele não deixou, né? E há algumas coisas que precisamos ter para defender as coisas de Deus. O que você tem defendido? Ame o seu lar, né? Ame sua família. Ame seus filhos. Ame a sua igreja. Defenda a sua família. Defenda a igreja aonde você congrega, seus pastores. Samã defendeu as terras, a plantação de lentilha. E nós temos que defender a nossa família, aqueles que vivem junto conosco, que é o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos netos. Será que nós temos defendido a nossa família? Será que nós temos lutado por eles em todo o tempo? Ou nós temos desistido? Samã não desistiu. Ele sabia, se ele chegasse naquele lugar, ele teria a vitória, teria a resposta. E no final ali, Deus o abençoou a vida de Samã.
Muitas vezes a gente tem umas lutas, a gente tem uns problemas na nossa caminhada que nós enfrentamos, Adriano, que nós achamos que não tem mais solução. A gente já não ora mais, a gente já não busca mais, a gente já não faz mais propósito diante de algumas adversidades que vêm para nós enfrentarmos. O que Deus está querendo falar através dessa palavra nessa noite? Que nós temos que defender, sim, aquilo que vem para nos trazer confronto. Nós temos que lutar com todas as nossas forças, com toda a nossa fé, lutar por aquilo que está sendo uma afronta na nossa vida e também na nossa caminhada. Nós temos muitas adversidades, cada um de nós tem uma luta, cada um de nós tem problemas, talvez um diferente do outro, mas nós temos. E o Senhor fala através da história de Samã, que nós temos que lutar e não desistir sobre aquilo que veio para tirar a nossa paz, tirar a nossa fé, a nossa alegria, tudo com aquilo que veio para tirar a nossa intimidade com Deus. Tem afrontas na nossa vida que nós queremos já muitas das vezes, né, pastora Neuza, desistir. É tanta luta que a gente pensa assim, eu vou largar esse fardo e não vou caminhar mais. É aí onde vem Deus e te diz assim, eu te fortaleço com a minha destra. E não é tempo de nós desistirmos e olhar para trás. É tempo de nós arregaçarmos as nossas mangas e continuar triunfando, continuar lutando por aquilo que está sendo talvez uma batalha difícil na nossa vida. Quem sabe nessa noite tu estás lutando pelo teu casamento, É uma afronta, há uma adversidade talvez dentro do teu lar, dentro da tua casa, talvez com os teus filhos, com os teus netos, não sei. Eu só sei dizer que essa palavra, essa história de Samã, ela vem de encontro sim com a igreja, porque ela fala de fé, perseverança. Ela fala de um homem guerreiro, de um homem que não desistiu no meio da caminhada. Aqueles homens fugiram, temeram, tiveram medo, mas esse homem chamado Samã, ele foi valente. Ele sabia que ele, quando chegasse naquela terra, naquelas plantações, ele ia ser mais que vencedor. Ele tinha certeza ao Deus que ele servia. Assim como eu e tu nessa noite, nós temos certeza, eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, que o Deus que eu prego nesta noite é o Deus que é comigo. Ainda que eu esteja passando por alguma adversidade, alguma luta, talvez até algum confronto, mas todavia eu sei que Deus é comigo. E você tem que ter isso nas tábuas do teu coração. Não importa a luta em que tu estás passando, a adversidade também. Importa você saber que você serve a um Deus que pode julgar a tua causa. Deus pode julgar a minha e a tua causa. Quantas causas, né? Se eu for dar um testemunho aqui, tanta gente vai ter uma fila de gente que vai dizer assim, sim, pastora, Deus julgou a minha causa e eu fui mais que vencedor e mais que vencedora. Mas eu muitos casos também, que às vezes o esposo vem sozinho para o culto, a esposa vem sozinha, vamos lá, vamos lutar. É tempo de nós lutar por a nossa casa. E Deus está falando muito forte hoje sobre família, né? Nós temos que lutar pela nossa parentela, pela nossa família. Ainda que alguém diga para ti, né, tenha dito ou diga para ti que o caso está perdido, não tem mais solução. Deus diz assim para ti nessa noite, tem sim. Eu fui com Samã, eu sou contigo também. Deus é o Deus de restaurar casos perdidos, famílias que estão destruídas, casamentos que estão destruídos também. Assim como Deus fez na minha vida, restituiu algumas coisas da minha vida em qual se pensava que havia perdido, né? Deus restituiu. Deus restituiu o meu lar, restituiu vida a dois, restituiu muita coisa. Por isso que se está aqui hoje falando sobre isso. Deus é Deus de restituir os casos perdidos, que eu queria te falar nesta noite, sabe? E às vezes, por mínima coisa, pastor Kleber, nós deixamos
brechas abertas, e o inimigo ele já está ali, porque ele está o tempo todo ao redor, tá? Né? E a gente tem que estar o tempo todo vigilante, o tempo todo na presença, o tempo todo buscando, para detectar quando ele estiver chegando e dizer: arreda-te de mim, Satanás, porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Se Samã tivesse se acovardado, ele não teria ido naquelas terras e enfrentado aqueles inimigos. E a mesma fortaleza que Deus deu para Samã, Ele te dá nesta noite aqui neste lar, para você, mulher e homem de Deus, jovem. Deus dá a mesma fortaleza, a mesma que Ele deu para aquele homem chamado Samã. E nessa noite, né, Deus passeia em nosso meio, trabalhando nos nossos corações nesta noite, arrancando todos os empecilhos, todas as barreiras, todas as muralhas que até aqui tu tem enfrentado. Deus entra com a resposta nesta noite para a tua vida, viu? Para a tua casa e também para a tua família, também para o teu casamento, para o teu ministério, para os teus netos, para as tuas noras, os teus genros, para a tua vida a dois. E não há tempo, gente, mais uma vez eu vou falar nesta noite, não há tempo de nós olharmos para trás. É tempo de nós triunfar, caminhar, com a certeza da resposta na nossa vida. Para você, mulher, que se faz presente nesta noite, Deus te diz assim, ó: ser valente como Samã, arregaça as tuas mangas e vai à luta, porque eu vou te dar vitória. O Senhor diz nesta noite. Tem em nosso meio um povo de fé, um povo que tem coragem, um povo que tem ânimo, um povo que confia em Deus, que a luta está ali, Juliano, sabe? A luta está ali, mas eu creio que Deus é comigo, Deus é na minha vida. A luta está ali, mas eu passo por ela, triunfando na vitória. É Deus nessa palavra, dando coragem para alguém aqui neste lugar, nesta noite, aleluia. Alguém que pensa em parar no meio do caminho, pastor Cléber. Alguém que pensa em desistir no meio da caminhada. E Deus te diz assim, ó: eu não desisti de ti. Não desisti de Samã, não vou desistir de ti também. Então é tempo de nós nos animarmos, buscar mais a presença de Deus e saber que Deus é na nossa vida, na nossa amizade, no nosso convívio para com o outro. Deus é conosco. E tudo isso Samã sabia, viu? Senão ele não teria ido. Ele tinha certeza, Ayana, ele tinha certeza ao Deus que ele servia. E ele andou com um homem, um amigo chamado Davi, a quem ele se espelhou, pastor Cléber, a quem ele aprendeu. Foi com Davi que ele aprendeu muita coisa, porque ele andava com um homem guerreiro, temente a Deus. Aí a pergunta nessa noite: com quem tu tens andado? Quem são os teus amigos? Amigos que te levam para perto de Deus ou amigos que te levam para longe de Deus? Com quem você tem andado? Com quem você tem conversado? Com aqueles que te levam para junto de Deus? Sabe, meu gringo, Álvaro, eu aprendi e eu aprendo que nessa minha caminhada, grandes homens e mulheres de Deus que andavam e que andam comigo até hoje, eu aprendi a me fortalecer com os conselhos, e é assim até hoje. E assim diz o Senhor, né? Te pergunta nesta noite: com quem tem andado? Com quem tem aprendido? Não é assim que funciona, pastor Cléber? Com mulheres e homens espirituais, jovens e espirituais, que te levam ao céu ou que te distanciam? A pergunta é nesta noite. Samã sabia com quem ele andava. Sabia, senão ele não iria ter essa fortaleza toda para ir até Israel e defender aquela plantação de lentilhas.
E fica nesta noite para a tua vida. O horário já se faz. Quem você tem defendendo? Fica essa pergunta nesta noite. Defendendo o terreno de Deus. Eu tenho defendido aquilo que me leva ao céu. Amém? Fique essas palavras então em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém? Glórias a Deus. Que bênção essa palavra, né? Nos fala de um homem que regaçou as mangas e foi lutar pela sua plantação, né? E como disse a pastora, né? Como nós temos cuidado da nossa plantação. A lentilha, ela era um produto que representava riqueza. Era algo que simbolizava prosperidade.